A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos. A arte, ela traz uma provocação que é a da essência humana. Nós somos essencialmente humanos e nós estamos num descontínuo humano. E não estamos dando a mínima para isso. E isso é uma maldade que você faz com você. Eu uso a poesia como uma ferramenta de discussão, sabe? Então é a minha maneira de me comunicar. Eu levo muito a sério esse conceito de você fazer o que ama, ganhar um tanto com isso e que isso tenha alguma serventia. A sociedade precisa disso? Precisamos muito da poesia. Muito. Num universo capitalista, a gente é colocado dentro de uma máquina e esmagado. Então é difícil você se livrar disso. Livrar no sentido de aspirar coisas que não sejam tão céleres, apressadas. O mundo não nos dá respiro. Então é muito fácil acreditar no fracasso. E como que foi essa virada de chave? Aí a arte entra como um amparo. A felicidade, a propósito, felicidade individual, é outra farsa. Eu só consigo ser feliz se o outro for feliz. Então, quando a gente tem a arte, que tem esse poder extraordinário de reflexão, porque a arte não tá nem aí para as regras, que a arte quer é levar beleza para as pessoas, é fazer com que as pessoas consigam olhar para um flamboyant e dizer: caraca, como pode ser tão bonita uma árvore assim? Você pode ser transformado se você olhar e ver um flamboyant. Eu faço uma palestra, como aconteceu já, para 450 adolescentes de escola sentados à minha frente. E aí um menino toma o microfone assim, e ele com a voz baixinha assim se aproxima e diz: o que eu faço para fazer a mesma coisa que você? Sabe? Entre 450 pessoas. Cara, aí a esperança é colocada num patamar assim, na 10ª potência, né? Fala pessoal, bem-vindo ao meu podcast, eu sou Everton Teixeira. Esse podcast ainda não tem um nome definido, mas a intenção é trazer pessoas que se destacam nas suas áreas, seja na cultura, seja no esporte, no empreendedorismo, e que acabam influenciando de forma positiva tanto a sociedade quanto a economia e a vida como um todo, né? Hoje eu estou aqui com meu amigo Hang Ferreiro. Eu vou pegar a minha colinha aqui, que o currículo dele é extenso, hein? Oh. Ele é escritor, poeta, letrista, ensaísta, produtor cultural e militante do movimento negro em Itajaí. É um dos poetas mais atuantes da cena literária do estado e também ativista cultural de Itajaí e Santa Catarina. Hang, bem-vindo e muito obrigado por atender o convite. Grato imenso, né, pela delicadeza do tratamento, pelo convite extraordinário numa tarde chuvosa, e aqui temos um sol, né, para alegrar esse dia. Obrigado, muito obrigado. Pois é, hoje o dia tá chuvoso, mas a gente está aqui trazendo um calor, uma luz aí pro pessoal que vai assistir a gente aí. Obrigado. E conta um pouco como começou a sua carreira na área cultural. Tá. Bem, eu tenho quase que como todo mundo que escreve ou que tem uma aplicabilidade lá das infâncias, né, para as artes, para o desenho, para a escrita e para as peraltices infantes assim, né? Eu tinha uma particularidade ainda ali nos idos dos meus 8, 9 anos, porque eu gostava muito de leitura, muito, exageradamente, né? Um negócio viciante, absolutamente necessário para os meus dias, ao ponto de as brincadeiras aquelas tradicionais, pega-pega, esconde-esconde, futebol, amarelinha, pular corda, não eram as coisas que particularmente me atraíam. Era o desenho, a escrita, claro, escrita de criança assim, mas eu gostava muito de depois de desenhar, ainda escrever alguma coisa sobre os desenhos. E claro, né, por conta das aulas de arte, dos professores, do estímulo na escola ainda, né, na infância também, alguns professores e professoras se interessaram especialmente eles viam alguma qualidade naquilo ali, apesar da pouca idade. E isso me estimulou a me interessar cada vez mais. Então, aí foi um passo muito natural, por assim dizer, né? Mas curiosamente,
eu sou um escritor, poeta tardio, porque apesar de ter um volume de escrita bastante interessante, ter ganho alguns concursos, inclusive de poesia, de literatura geral e outros concursos relacionados à escrita na adolescência, ter participado de programas de TV, até de conhecimento assim, nacional e tudo, eu ainda me achava despreparado, curiosamente. Não acreditava, né, de verdade que aquilo pudesse ser um ofício, por assim dizer, né? Uhum. E isso também por conta da minha natureza da infância muito difícil, adolescência um tanto mais ainda. Então eu não tinha o apoio, digamos, esse natural de família e tudo mais assim, né? Eu estava meio que sozinho nesse mundo e eu era um pouquinho cético, assim, quando as pessoas me diziam que você é bom demais. Eu achava que isso era meio condescendência, assim, já, né? Aham. Mas as coisas foram acontecendo e de repente eu vi que era um chamado absolutamente necessário, que eu não conseguia caminhar sem a arte, sem a literatura. Eu via essas coisas em tudo, desde o tricô ao crochê, de alguém fazendo isso, eu ficava encantado, né? Ia lá para Joaquina, via aquelas senhoras com rendas de bilro, eu via aquilo no palco, uau, isso num palco, né? E aí fui criando minha atmosfera, por assim dizer. E então veio daí, veio desde muito sempre, da infância, mas foi depois ali dos meus 30 e tantos anos, né? Eu tenho 53 agora, né? Revelando aqui, não é? E eu não tenho parado mais, assim, nossa, inclusive agora mesmo eu estava produzindo, vindo para cá, voltando para casa, produzindo de novo, e assim coisa bem boa, né? Eu levo muito a sério um conceito, esse conceito claro, né? Tento levar razoavelmente e tento colocar isso na minha vida, aplicá-lo, que é esse conceito de você fazer o que ama, ganhar um tanto com isso e que isso tem alguma serventia, pode ser vendido a sociedade precisa disso, não vendido no sentido do estofo de realmente ter um poder financeiro ali, mas ela precisamos muito da poesia, muito, e é Aham. por isso que estamos aqui. Nossa, é interessante, assim, aí você falou que apesar de tudo, assim, mostrar pra você que aquele era o seu dom, digamos assim, era para aquilo que você nasceu, ainda você tinha uma certa resistência por não acreditar que talvez aquilo fosse o que você deveria seguir. Como que foi essa virada de chave? Pois bem, a gente num universo capitalista, né, que é o que não podemos fugir, né, o mundo né, assim o é, a gente é colocado dentro de uma máquina e esmagado. Somos esmagados assim diuturnamente, né, Uhum. inclusive nos nossos sonhos, né, então é difícil você se livrar disso, assim, se livrar no sentido de aspirar coisas que não sejam tão céleres, apressadas, né? Que não tenham, o mundo não nos dá respiro, né? Uhum. Então é muito fácil, de certa maneira, acreditar no fracasso. O fracasso ele está batendo no teu ombro ininterruptamente. E é assim para quase todo mundo. Os nossos raros momentos de felicidade, por assim dizer, nessa coisa da hedonia do prazer e tudo, eles são sempre pífios, pequenininhos. A maior parte do tempo você tem que dar conta da vida. Uhum. E dar conta da vida significa estar num universo, especialmente agora, com redes sociais, mundo cibernético, avanço das redes sociais e tudo mais, você percebe que não tem, né? Nós temos 2, 3, 4 vidas. Quem somos nós, né? No individual. No coletivo é uma loucura. Uhum. E no individual a gente já não se acha mais. Aí a arte entra como um amparo. A arte é amparo. Ela está em todas as coisas, mas a gente não repara mais. Vou dar um exemplo bem claro, assim, né, de um rapaz de 72, né, que já passou por alguns tempos, por assim dizer, e que eles são, assim, né, o tempo da minha infância, adolescência e juventude para agora é distópico, é maluco. A rapaziada de agora não tem a menor capacidade de compreender, né?
do que a gente está falando, não é, Everton? Agora, veja, o fato de dar um bom dia no interior. Eu ainda ontem falava para uma amiga de um lugarzinho que eu conheço que é maravilhoso, que ainda tem orelhões nas ruas. Entende? Festa de igreja, por exemplo, acontece uma vez por ano e é um negócio extraordinário. É a única festa que acontece uma vez por ano e vem gente do Brasil inteiro para aquele lugarzinho lá. Então e as pessoas se relacionam de maneira diferente. Dar um bom dia você não é pego de surpresa. Hoje, se você passa numa calçada e cumprimenta alguém, oi, a pessoa toma um susto, mesmo sendo da minha idade, mesmo tendo vivido esse tempo. Não há mais tempo para isso. O tempo é, de certa maneira, não quero exagerar, lógico, mas peço uma licença poética aqui para dizer que o tempo é a da rudeza, de certa maneira. Nós estamos cada vez mais desumanizados, cada vez mais desconectados com esse laço humano, né, que é o que realmente ainda está incrustado nos nossos ossos. A gente precisa resgatar isso. Então, percebendo isso, aí vou vender meu peixe, claro, né? Eu sempre fui, claro, né, como comentei aqui, muito, muito, muito ligado à literatura e por conta disso, claro, sempre fomentei essa cena, esse cenário. Então organizei grupo de escritores e escritoras, de poetas, membro de academia de letras, organizei academia de letras mirim, por aí, enfim, esse tipo de coisa sempre foi o meu métier. E claro, acabei sempre reforçando esses núcleos assim. E aí, eu comecei a ser, como sou um bom declamador, né, assim, dos meus próprios trabalhos, eu tenho equipamentos culturais, eu me apresento em teatro, nas ruas, nas praças, nas escolas, e faço oficina, tô ligado a um monte de coisa, e eu percebi, num certo dia, que eu fui convidado por uma banda para Hang, suba aqui no palco com a gente, senhoras e senhores, com vocês, Hang Ferreiro. E eu, puxa, como assim, né? O vocalista dessa banda sabia que eu me viraria muito bem, arriscou e eu subi lá, né, para ver o que acontecia. E música é um negócio universal, é maravilhoso, ela ricocheteia, não é, na tua cabeça ali, faz cócegas no teu cérebro, faz uma massagem assim e tal, mas ainda assim as pessoas ficam num clima único, assim. É possível bater um papo, eu continuo comendo a minha batatinha frita, a minha cerveja, a minha caipirinha, meu drink, não sei o quê, dou as minhas risadas pra piada interna do amigo da amiga, e ouvindo. E aí, quando eu comecei, todas essas pessoas lá pararam de fazer isso, viraram todas pra mim. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí eu continuei. A banda foi vendo que o negócio estava estranho no melhor dos sentidos e manda aí, Hang, continua que a gente vai fazer aqui a jam e vai te seguir. E eu fiquei 45 minutos no palco. E aí eu digo, as pessoas precisam disso. E aí foi onde tive essa virada de chave. Mas também estimulado, porque para mim quando dizem também, eu duvido, né? Isso não dá em nada, desiste disso. Aí essas coisas também, aí depois da ideia do fracasso que nos está sempre junto da gente, eu disse, não é bem assim. O mundo tem possibilidades, perspectivas, precisamos dar um olhar interessado para as coisas todas, não é? Porque, na verdade, tudo isso que estão nos vendendo é mentira. É uma grande enganação. Então as pessoas, sim, precisam dessas coisas e já que eu tenho essas ferramentas de discussão, vamos usá-la, bem usá-la, né? E tem funcionado muito bem. E aí, como que, por exemplo, você disse, né, que o que vendem pra gente, esse mundo de hoje é mentira. Como fazer para que as pessoas enxerguem o mundo como ele é de verdade hoje em dia, assim? Puxa vida, Everton, talvez essa seja a grande piada do universo. É particularmente muito difícil, especialmente hoje. Veja, nós tivemos viradas de chave que são da história, ciclos históricos assim.
as guerras mundiais. Aliás, estamos aí perto de novas e guerras simultâneas acontecendo e tudo. O mundo está à beira de um colapso e aí onde a gente está nisso tudo, complicadores, né? Aí prometeram a ideia lá de depois de Torre de Babel e não sei o que, os babilônios e tal, e veio a Revolução Industrial e não sei o que. Agora não precisamos mais nos matar, por assim dizer, de um modo geral, né? Porque agora o Estado vai entrar para organizar a vida de vocês. Todos nós teremos uma vida organizada, a grosso modo é mais ou menos isso, né? E aí, claro, o mercado foi tomando conta disso. Peraí, onde entra o mercado nisso, né? Aí, né, as grandes corporações foram dando espaço a discussões mais burguesas, e aí, não, nós que somos os formadores de opinião, não a economia. Peraí, aí deu um imbróglio. Aí estamos hoje aí numa outra revolução que acredito eu, né, que é essa revolução cibernética, né, que mencionei há pouco e tudo. E aí o que me espanta é que, como sapiens que somos, né, vendemos a ideia de que nós somos sabedores, que temos senso, que estamos acima da cadeia animal, nós, né, enquanto seres humanos, somos separados da natureza. Entendeu? Então tem a fauna, a flora, não sei o quê. Isso é uma outra grande mentira. Nós não somos diferentes dos animais, das plantas. Nós somos a mesma coisa, né? Uma opinião, claro. Tem teóricos, claro, que defendem isso também, né? Isso não é meu, mas eu concordo plenamente de que nós somos a mesma coisa e a gente está se desconectando disso. E quem é esperto, o mundo corporativo, entende disso. Sabe muito bem, né? Porque eles têm as ferramentas de comunicação que dizem pra gente: é assim que você tem que pensar, Everton. É assim que você tem que pensar, Hang Ferreiro. É assim que temos que pensar, né? O público e tal. E daí para que serve esse senso crítico cognitivo? Para nada? Ué, a crítica ela é absolutamente necessária, inclusive para essa preservação de tudo isso que a gente está conversando aqui. Se não, onde vamos parar? Não vamos parar, não precisamos parar e só seguir um caminho aí absolutamente maluco que discutimos, sabemos que é assim e ainda assim, porque são questões de relações de poder e nós estimulamos essas relações de poder. A gente não para discutir assim, não, veja, quem sabe se a gente pensar dessa maneira. Não, é tão mais fácil, porque o que a gente está brigando, o que eu quero dizer é que nós estamos brigando por aceitação. Aceitação. Então, sim, tá todo mundo falando isso aqui, eu preciso concordar porque eu preciso ter um pertencimento aqui. Porque, eu me lembro uma vez que, brincando, para até fazer um teste sobre isso, que é até para ilustrar isso que eu estou dizendo, Everton, eu estava numa oficina de escrita criativa e eu percebi que a pessoa que estava ministrando, competente pra caramba, muito competente, com uma formação incrível e tudo mais, mas eu percebi que as pessoas estavam sendo conduzidas, 30 pessoas, né, 29 mais eu, né, mais a pessoa que estava ministrando a oficina, estavam sendo muito facilmente conduzidas por uma dialética e tudo muito bem fundamentada até, mas que é técnica. Então eu tenho uma tese, deixo tu fazer um comentário, mas já te interrompo e discuto, porque eu tenho mais argumento, porque eu vim aqui, eu tô preparado, né, lógico, e daí eu te interrompo, tal, e as pessoas, bem, eu percebi que tinham 29 pessoas, menos eu, ou talvez até tivesse mais, mas não tivessem a coragem de redarguir, de questionar, de fazer outras perguntas. Mas as pessoas estavam dizendo, eu realmente amo tal escritor. Nossa, essa escritora, todas as 29 pessoas, uau! Que isso? 29 pessoas apaixonadas por tal escritora? Aqui, nesse mesmo lugar, 29 pessoas por tal escritor, por tal poeta, por tal... Uau, que maluquice. Eu também gosto dessa poeta, mas vou dizer que não, só pra ver o que acontece. Nossa. Deu um burburinho. E eu não tô nem falando... E aí eu tô falando do micro. Agora coloca isso no macro. Nós estamos cercados de pessoas, de certa maneira, que também precisam dessa ajuda, precisam dessa retaguarda, desse olhar também interessado, porque senão a gente as abandona também, né? Então,
a poesia, ela tem a coisa da prosa poética, da leveza. Eu uso a poesia como uma ferramenta de discussão, sabe? Então é a minha maneira de me comunicar. E eu percebi que eu consigo comunicar melhor do que quando falo. Então, por exemplo, se eu tiver que falar sobre o discurso étnico-racial, se eu falo para algumas pessoas adultas que já são prontas, isso me serve, isso não me serve, eu sou racista mesmo? Não, eu sou antirracista, mas o que tu faz? Nesse discurso assim só gera uma discussão que, claro que ela é absolutamente necessária, longe de mim o contrário, mas ela acontece ali e acaba. E a pessoa continua sendo racista, continua sendo igual. Na poesia, eu consigo conduzir de uma maneira que ela receba de uma maneira reflexiva. Peraí, mas o jeito que ele está dizendo tem uma outra coisa. Eu digo isso por conta das pessoas que quando faço essas performances acabam entrando em contato dizendo, caramba, uma vez eu fiz um evento no Teatro Bruno Nitz em Balneário que tinha um público dos abutres, né, dos abutres, e aí na hora fechou a cortina, abriu a cortina, eles estavam lá, né, o grupo. Mano, o que você fez com a gente? Pô, os caras brucutu pra caramba, barbão e tal, todos de preto, alguns ainda com óculos escuros dentro do teatro, né, marrentos pra caramba. Mano, o que você fez com a gente? Então é sobre isso, né, sobre isso. Mas enfim, então a gente está nesse espaço de tempo, mas ainda há possibilidades. Eu acredito que há sim, né? Mas a gente precisa entender que nós temos uma neuroplasticidade, que a gente não para de se desenvolver intelectual, moral, ética, culturalmente. Então, a gente não pode se arrepender de uma vida inteira aos 80 anos. É sobre isso, ainda há tempo. E a gente falando hoje em dia do uso da inteligência artificial, você acha que esse uso assim que já está generalizado, ele mina um pouco essa parte da criatividade, essa parte cultural, de inovação, assim, ou ela potencializa? Essa é uma outra pergunta muito boa. Bem, isso é uma faca de dois gumes, assim, né? Nós acreditávamos, né? Bem, eu lá nos idos da minha infância acreditava que ia ter um momento que os ônibus já seriam, né, já flutuariam, né, em trilhos. Aliás, existe isso de certa maneira, mas eu pensava que isso seria acessível para todo mundo, os carros não sei o que voariam, quer dizer, todo mundo, os Jetsons, né? Seria uma realidade assim e tudo. Né? Aliás, o Jetsons foi bastante profético, né? Bastante profético. Mas assim, e aí, veja, nós discutimos esse negócio das revoluções e claro que a gente imaginava, né, de maneira assim, sem medo de errar, que a tecnologia viria para um serviço da humanidade. Era aqui que a gente deveria se encontrar, né, junto da tecnologia, a serviço da humanidade. Mas não é o que a gente vê hoje, né? Em alguns aspectos sim, mas para quem pode pagar, para quem pode ter acesso. Nós vivemos num país, num Brasil, por exemplo, que está aí entre as maiores economias do mundo, né? E um país com potencial extraordinário, tanto é que o mundo vive de olho no Brasil, seja por conta das suas riquezas aí que não acabam nunca, de um país continental imenso, de um povo batalhador e não sei o que e tudo mais, que vive longe de espaços de guerra, país tropical, maravilhoso, com praia, tudo isso, um povo esforçado, né? E ainda assim, estando dentro de condições bastante satisfatórias, apesar de todos os nossos problemas políticos, longe de mim discutir isso agora, mas estou falando de um modo geral, considerando outros países emergentes, vamos dizer assim, né? Eu não gosto dessa expressão e a gente poderia discutir isso em um outro momento, mas eu não acho que o Brasil seja um país emergente, mas nós não temos bem-estar social. Nós não temos bem-estar social. A gente, nós estamos dentro de uma cidade, por exemplo, que eu morava num bairro rural que fica a 5 minutos do centro,
de ônibus, e eu não via ônibus, eu via Tucano, mas ônibus não. Não temos nem uma qualidade mínima de transporte coletivo, e por razões também de toda a monta e tudo mais, né, que a gente conhece muito bem, mas estou dando um exemplo assim pequeno só para ter uma razoabilidade nessa discussão. Então, como é que a gente pode pensar em tecnologia, em avanço tecnológico? No Brasil, a propósito, se a gente for estudar direitinho, né, com quem entende, o 5G é uma mentira no Brasil. Nós não temos nem o 4G ainda. Quando instalaram o 5G e já vendem celular com 5G, nós não tínhamos uma qualidade nem para o 4G. 5G é uma farsa, né? Mas enfim, a gente sai aí comprando um celular que custa 15, 20 mil reais e dá o jeito de fazer, né, 80 horas extras a mais no mês para dar conta daquilo ali e não ter dinheiro no mês para comprar um açaí, né? Né? Mas a gente precisa, por conta da questão da aceitação, né? Eu preciso mostrar um padrão de vida que é para competir com essa galera toda que tá aí. E aí a tecnologia faz o que quiser com a gente. É nesse mundo. Hiperconsumismo, né? E tudo mais, imediatismo, né? Faz com que as coisas estejam nesse ponto. Então, eu não saberia responder tecnicamente, e fico até receoso de fazê-lo, porque, claro, eu tenho muitos amigos que trabalham com tecnologias, usam isso para um avanço da comunidade deles, funciona muito bem, mas globalmente eu me preocupo muito. Veja, nós temos formações aí por inteligência artificial, eu não tenho nenhum medo de errar porque eu vejo isso. Eu vejo, né, não é muito ético assim comentar, mas cada um escolhe o caminho que desejar. Mas eu, por exemplo, larguei um curso porque recente, porque eu era induzido, de certa maneira, de operar por inteligência artificial. Tive uma discussão com a plataforma não, né, mas com o curso e disse, olha, isso é inconcebível. Por isso daí, enfim, né, e acabei declinando do curso porque para mim é uma situação bizarra o ponto em que estamos. Né, para mim que gosto de arte, reconheço a arte como uma ferramenta de desenvolvimento humano extraordinário, abdicar disso é desonesto para mim. Uhum. Até aquilo que você estava falando, né, que a mente do artista não para, e aí você vai e meio que terceiriza isso assim e acaba meio que minando o seu próprio potencial, né? E o que você faz com isso, né? Se você adota, assim, tipo, como parte essencial do seu dia a dia, o uso daquilo lá, né? Fica complicado. É muito complicado. Fica muito mais fácil, muito provavelmente, mas aí você percebe a ausência de um espírito naquele negócio, né? Assim, tá tudo muito bonito, mas tá faltando um quê? Sabe, eu gosto das bandas, por exemplo, né? Que quando vão lá tocar, erram um tantinho e todo mundo se olha e se diverte com aquilo. Eu já vi, por exemplo, a apresentação de banda que é celebrada, banda cover, por exemplo, né, fazendo um cover, onde o vocalista tossia no microfone e a tossida dele não aparecia no... Que é isso, daí não dá. É mais ou menos sobre isso. Você falou isso, eu lembrei daquele filme. Pra mim é um dos melhores filmes que eu assisti, aquele Cisne Negro. Onde tecnicamente ela era perfeita, mas aí faltava alma, né, na apresentação. Isso E quando ela consegue finalmente colocar a alma, meio que, na verdade, ela acabou se destruindo no processo, né? Isso. Mas ela faltava parte da alma, né? Verdade, é sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco do tema lá da sua palestra, né, no Dia Mundial da Criatividade, né, que foi Gerações Criativas, transformando talentos em impacto. Como é que a gente transforma talentos em impacto? Então... Bem, o impacto, né? O impacto é uma onomatopeia, slam, né? Bom, né? O impacto é sobre isso, né? Então, o impacto que causa no outro, né? O outro, a importância do outro. É uma missão, né, Everton? Então, quando a gente é convidado para um evento que tem esse tema e está disposto a ele, alinhado a ele,
a gente não pode se furtar da oportunidade de estar junto, porque, né, é um chamado, não é um legado, não é nem vaidade, não é isso, mas é se preocupar, o que é que a gente está fazendo aqui, né? Olha, eu vivo em sociedade, o outro é importante sim, a minha segurança também depende do outro, a felicidade, a propósito, essa é a felicidade individual, é outra farsa. Eu só consigo ser feliz se o outro for feliz. Num lugar triste, no que é que eu estou fazendo feliz ali, num lugar triste, né, onde todas as pessoas estão tristes? O bem-estar coletivo está relacionado a isso. E aí, é claro que quando a gente é convidado para um evento onde essas práticas elas podem ser colocadas, não, porque a maior parte de eventos com essa natureza, eles aplicam só o discurso. Uhum. Isso, claro, às vezes não dão o próximo passo. No WCD, né, no World Creativity Day, Dia Mundial da Criatividade, alinhado ao tema, né, do impacto da criatividade no mundo, no outro e tudo, me chamou especialmente a atenção. E eu me lembro, inclusive, durante a minha atividade, que uma das moças que estava no público, ela se aproximou, né, nós tivemos aquela conversa depois do evento, naturalmente, né, uma conversa deliciosa e tudo mais, com as pessoas muito interessadas, foi super gostoso, como todas as outras, né, deve ter acontecido o mesmo, e ela me falou sobre a filha dela, que tinha 10 anos, salvo engano, e que tinha uma coisa com a arte assim, maluca, por assim dizer, né? Uma paixão exagerada, viciante, não fazia outra coisa dentro, tudo virava música, tudo virava, sabe, tinha beleza, estética em tudo que ela tocava e mexia, e na discussão. E ela disse, o que eu faço com isso, né? Ela, pra mim, sabe, estimulo ela, não estimulo, porque o mundo isso, né, Hang? Porque, papapá, sobre o que conversamos, tinha umas preocupações ali. Esse universo da arte não é perigoso, de certa forma? Claro, ela fez perguntas muito mais elaboradas, né? Não só assim. Mas eu disse, uau, olha só, que coisa linda. Você tem uma pessoa em casa que tem só 10 anos, né? E pode impactar o mundo de maneira extraordinária. Isso é uma pérola, né? Por assim dizer, a ser lapidada. Isso é fabuloso. O mundo precisa dessas pessoas, senão a gente vai, né, chegar aonde? Ora, a gente vê discursos tão vazios de pessoas que a gente acredita serem minimamente inteligentes, porque nós somos seres humanos e todos somos, Everton, inteligentes, né? E tudo. O conhecimento, a base, buscar, é outra história, mas tirando circunstâncias de inimputabilidade, né, médica, psiquiátrica, etc. e tudo, inclusive ali tem saberes também, né, dentro de pessoas que têm transtornos mentais, por exemplo, tem saberes absurdos, eu sei disso, porque eu convivo também, especialmente, né, com essas pessoas, faço oficinas, nós temos um CAPS AD aqui, CAPS 2 aqui em Itajaí, que faz um sarau antimanicomial fabuloso, que eu recomendo sem medo de errar, né, que a sociedade podia prestigiar para ver como funciona, e é lindo, mas assim, no sentido de essas pessoas têm discurso vazio por conta da manipulação. Uma pessoa que né, cai e se machuca no centro da cidade é capaz de comover uma gama de pessoas de maneira extraordinária, e não que não devesse fazê-lo, mas milhares de crianças mortas não significa nada em um outro lugar. Sabe, pessoas passando fome, mas passando fome. Eu já desmaiei de fome na infância, então eu tenho um quê com a fome, uma ligação com a fome emocional, e tudo. São coisas pelas quais essas experiências nos dão um campo ainda mais poderoso, né, no âmbito da discussão. E então a maior parte das pessoas não está nem aí. Então quando a gente tem a arte,
que tem esse poder extraordinário de reflexão, porque a arte não está nem aí para as regras, no melhor dos sentidos. A arte, ela não... A poesia, por exemplo, a poesia não se vende como... a poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos. Ferreira Goulart, né? Citando aqui Ferreira Goulart. Então, quando a gente ouve essas coisas, eu faço uma palestra, como aconteceu já, para 450 adolescentes de escola sentados à minha frente, e aí um menino toma um microfone assim, e tremendo, e aí ele segura com as duas mãos porque ele não consegue, né? Se fosse aquelas de pipocas, a pipoca cairia, né? No cinema, sabe? Então ele segurando assim, e ele com a voz baixinha assim se aproxima e diz: o que eu faço para fazer a mesma coisa que você? Sabe? Entre 450 pessoas. Cara, aí a esperança é colocada num patamar, assim, ó, na 10ª potência, né? É lindo. Então, o WCD é um divisor de águas nesse espectro dos eventos com causas humanas, mas que não saem pra ação. O WCD, ele propõe não só discurso, ele propõe ação, ações efetivas, e foi por isso que eu fui para lá. E inclusive mudou também boa parte das coisas que eu já fazia. Foi razoavelmente muito interessante para mim também. Falando numa empresa, por exemplo, né, onde as regras são um pouco mais rígidas assim, qual é a importância da cultura, da arte, talvez dos gestores ou dos funcionários estarem em contato com esse mundo da arte, da criatividade? Bem, a criatividade, né, que é tão mencionada dentro das empresas, inclusive das grandes corporações, mas elas são levadas também com algum cuidado. Vou dar outro exemplo clássico, que ainda se faz com uma outra sofisticação. Na década de 90 até 2000 ali, existia... Falando sobre o tema, né? Não estou fugindo do tema. Veja, existia uma prática muito comum que era assim: você pegava um jornal, né? Tempo do jornal, e aí você estava desempregado e a empresa tal, lá, né, no centro da cidade, ali no centro de Itajaí, no auditório do não sei o que, vai reunir 300 pessoas lá para 20 vagas para o mercado de tecnologia. Aí você ia para lá, ufa, né? Aí formávamos grupos, 5 pessoas aqui, ou 10 pessoas, 10, enfim, aquela galera toda lá. Era uma dinâmica, né? Nós passávamos um dia inteiro de dinâmica, como se fosse o mesmo horário da vacina, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde, assim. Ficava lá, né, no dia D da vacina, né? Então nós ficávamos lá o dia inteirinho competindo primeiro em grupo, competindo de grupo em grupo, até ir aquilo afunilando e tudo. Era muito comum, eu passei por isso muitas vezes, de as pessoas mais... caramba, qual seria a expressão? As pessoas que se dessem melhor ao longo daquele dia, ao longo daquelas horas tantas, depois dos coffee breaks, depois da saidinha, a galera que fumava o cigarro para dar uma espairecida e voltava e dava uma andadinha na praça e voltava para, né? Depois dos... E tal, e começava tudo de novo. As pessoas que se saíam melhor eram normalmente já percebidas pelo grupo. Everton, dessas 20, 10 pessoas ao teu redor já dizendo, agora só temos 19 vagas, uma é do Everton. Mas claro que é, olha aí, ele que tá conduzindo tudo. Tu ia para outro grupo, as outras, né, porque mudava, tal, alterava, e, cara, uma vaga... E assim tinha a Mariana, que também já sabia, o povo ali, não as pessoas que conduziam, mas já sabiam porque ela era inteligente, ela sacava antes de todo mundo, ela tinha um quê de liderança e tal. E aí, ao final, essas pessoas não eram contratadas. Não eram contratadas. Raramente era. E chocava, inclusive, ao final... não chamavam o João, a não sei o quê, a Liliana, o Everton, a Mariana, que se deram muito melhor entre todos. E as pessoas olhavam, o que está acontecendo aqui, né? Eu fui chamado, caramba, né?
porque tinha a prática existia e depois a gente aprendeu isso com essas coisas da psicologia e do treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, que não era uma coisa pensada exclusivamente pelo treinamento e desenvolvimento, mas as práticas mesmo da empresa, que era de dizer que você poderia ser um problema, você ia causar problema, você liderava, mas não era a empresa que tinha que te liderar e não você liderar as pessoas. Isso podia criar problema lá, então você não era muito bem visto nesse sentido. E hoje não é muito diferente também. Porque quando se fala de criatividade dentro das empresas, o que eu percebo, né, longe eu posso estar enganado, e lógico que isso também não é uma ideia hegemônica, ainda bem, né? Mas a maior parte delas faz uso desses recursos por uma narrativa. Ganha com isso, ganha a aplicabilidade de recursos federais, estímulos do governo, né? A empresa amiga da criança. Né? Tem, mas aí tu vai ver as crianças não são as crianças lá do Imaruí, entendeu? São as crianças do centro, né? Entende o que eu digo? Alguém faz uma atividade extraordinária para impactar crianças e aí as crianças são de uma escola particular, né? Um projeto de surf, mas já é a criançada da Brava, né? Entende? Então, né, porque tem um certo receio de ir para outras esferas. E claro que isso não é uma ideia hegemônica, tem empresas super responsáveis com isso, né, que eu conheço, inclusive, né, mas é isso, é muito... a ideia da criatividade na empresa é um marketing positivo incrível e que é muito mal gerenciado, muito mal aproveitado, e na hora... não estou querendo, assim, comparar, né? Mas na Europa, por exemplo, empresas apoiam museus. Tem museu inteirinho maravilhoso que quem cuida de tudo, da pintura, dos jardins, da água, da estrutura, da compra das obras, são empresas. Uhum. Aqui, as pessoas têm medo de apoiar uma iniciativa, no Brasil, né? Uma iniciativa cultural, porque vai abrir os cofres, pode aparecer alguma coisa. Ah, meu Deus, vão mexer nas nossas contas. É bizarro isso. Eu chego para uma empresa com um projeto, lei de incentivo à cultura. Chego para uma empresa para um projeto e digo, olha só, eu sou o Rani Ferreiro, tal. Poxa, vou lançar um livro, viu? E o meu livro é sobre isso, sobre aquilo outro. Esse é o tema, o mote de discussão do meu livro. Inclusive dialoga com a empresa, que é uma empresa de saúde. Eu vou falar sobre saúde, né? Perfeito. Eu vou fazer 500 livros e dou 100 livros para vocês. Vocês vão distribuir os 100 livros para os seus fornecedores, no dia do trabalho para os seus funcionários, esse tipo de coisa. E ainda vai sair o nome de vocês no meu livro, como a empresa que ajudou essa obra. E ainda mais, veja que fabuloso, vai ser reduzido do imposto de renda de vocês não vão gastar nada. Uhum. Vão ser beneficiados 3 vezes e não vão pagar 1 centavo. Olha isso. E aí, cara, isso estimula, né, todo o meio. É um presente, um livro interessante que está sendo dado para o seu fornecedor, é um mimo. Só tem a ganhar, é evidente. Estou falando de, né? E aí coloca isso para o teatro, para as artes plásticas e visuais. Né? Uma das minhas contrapartidas como, né, ator, por exemplo, é vir aqui dentro da empresa de vocês fazer uma apresentação para os seus funcionários, né, uma oficina de não sei o quê. Olha isso. E tem gente que ainda tem, a maioria ainda tem muita resistência por conta de narrativas, né? As narrativas estão muito confusas, não é nada disso. Nossa, enfim, é duro, mas a arte pode se impactar. A criatividade, estimular, é um moto contínuo. E empresas que têm, né, do ponto de vista de sobrevivência, ter que gerar vida o tempo inteiro, a criatividade está aí a serviço disso. Uhum. Molinho. E aí, falar em lei de incentivo à cultura, você vê um crescimento das empresas em apoiar a cultura, assim, ou tá meio estável ou tá caindo assim? Como é que tá? Bem, eu falo nisso sem medo de errar, porque
Eu também participo de reuniões de conselho municipais de cultura, tenho uma relação, dialogo com muitas esferas de cultura de outros municípios também, né? Uhum. Porque onde tem cultura eu tô indo, porque é irresistível. Então eu conheço, né, bastante coisa nesse sentido assim. E nós aqui em Itajaí, por exemplo, somos muito bem articulados no que tange a discussão cultural, né? Temos setoriais de literatura, afro, enfim, artes visuais, plásticas, né? E da música e por aí vai, né? De produção cultural. E são nichos muito. Já existem há tanto tempo que eles discutem sabe, é bonito de ouvir essas setoriais, sabem muito do que estão falando, né? Não estão ali para brincadeira, né? Uhum. Então é muito legal. E nós somos, inclusive, modelo para o resto do estado nesses aspectos. Mas nós estamos num momento cultural muito complicado por conta dessas narrativas. O artista, desculpa a expressão, né, mas é uma expressão que tem sido utilizada, ele foi demonizado nos últimos tempos, como, nossa, ele foi demonizado, foi colocado num lugar justamente da discussão, da criatividade, da reflexão, e isso é um perigo para o mercado. E aí, quem é que. Como se nós todos fôssemos intelectuais, e não é nada disso. O que a gente quer. O que a arte quer é levar beleza para as pessoas, é fazer com que as pessoas consigam olhar para um flamboyant e dizer: caraca, essa árvore é absurda. Como pode ser tão bonita uma árvore assim? Uhum. O flamboyant cara, olhar para um flamboyant durante 5 minutos, você pode ser transformado se você olhar e ver um flamboyant, sabe? É sobre isso. A arte, ela traz uma provocação que é a da essência humana. Nós somos essencialmente humanos e nós estamos num descontínuo humano. E não estamos dando a mínima para isso. E isso é uma maldade que você faz com você. Uhum. É uma maldade, sabe? Você vê uma criança, Everton, e tu dá aqueles brinquedos de bloquinhos, aqueles, né? Sabe? Quero fazer merchan aqui. Aqueles de montar as coisinhas lá. Monta uma casinha, monta um jato, né? Supersônico, monta um submarino, um barco. Pede para uma criança pequenininha assim, montar um avião. Eu dou sempre esse exemplo. Ela monta um avião. Tu olha, nem parece um avião. Parece qualquer coisa, menos um avião. Uhum. Mas esse avião, Everton, ele voa mais rápido que qualquer coisa. Ele é mais rápido que o supersônico mais supersônico. Ele, na cabeça da criança, ele chega no espaço e vira uma espaçonave. De espaçonave, ele vem, mergulha na terra e entra no mar e vira um submarino, esse mesmo avião. E pede para a criança fazer outra, desmontar e fazer. Ela desmonta e faz outra, desmonta e faz outra. 20 aviões, nenhum parecia um avião. E é cada um mais especial que o outro. Um adulto pega os mesmos bloquinhos e ele vai lá e faz um avião. Parece um avião. E é lindo. Pede pra fazer outro. Não. Não toca no meu avião. Demorei meia hora pra fazer isso, tu vai mexer. Tá louco? Adulto é chato. Nós somos chatos. A criatividade... E a criança vai crescendo e a gente vai tolhindo. Não se comporte como criança. Né? Tem os seus elos necessários e tudo mais. A gente vive em sociedade, mas a maior parte da gama criativa da criança ela, se for estimulada, no caso daquela amiga que falou da menina, da filha dela e tal, vai ser um adulto, uma adulta, um cidadão, cidadã extraordinário e vai impactar sem sombra de dúvida. Pode ser médico, vai ser um médico, vai ser aquele médico que pega as crianças e põe roupa de Mulher Maravilha na menina, de Homem-Aranha e sai e leva pra cirurgia, a criança entra no centro cirúrgico e os pais ficam assim, caraca, sabe? E aí é chamado para receber prêmio na Europa, né? Ao invés de receber prêmio aqui, né? Depois recebe o prêmio aqui, mas primeiro, né, o mundo, né? Enfim, eu tô dando um exemplo do que aconteceu aí, né, nos últimos 2, 3 meses com um médico, por exemplo, né?
Por outro lado, eu tenho um amigo pediatra que pediatra excepcional, um querido, assim, uma figura humana extraordinária, mas que é frustrado por nunca ter feito as pazes com a arte, né? Bem, me lembro do Antônio Hermínio de Moraes, que foi durante muito tempo o homem mais rico da América Latina, lá nos idos dos anos 90, se não me engano, eu sou ruim com data, né? Mas eu me lembro que ele deixou de trabalhar aos 84 anos, por aí, né? Um pouco mais já octogenário. Ele trabalhava 14, a notícia dizia que ele trabalhava 14 horas por dia, aos 80 anos de idade, Caramba. e aos 84 ele disse, eu vou pintar quadro, agora sim. Oh, pinte quadro desde sempre, né, cara? Faça isso, né? É sobre isso, né? Mas aí, por exemplo, a gente cada vez mais está perdendo contato, né, com a arte um pouco mais criativa. A gente tem aquelas músicas que são mais enlatadas, enlatada, né? Que vende, né? Que é o mercado pede que seja assim. Isso, outros tipos de arte também acontecendo de uma forma mais assim, né? Como é que a gente estimula a si mesmo, né? A ter mais contato com uma arte um pouco mais. Eu não sei se pura é a palavra, mas. Tá. Então, Everton, essa é uma outra questão muito, muito curiosa, que apesar de toda a minha experiência ainda me chama muito a atenção. Porque assim, ó, a maior. Nós, né, voltando a falar do nosso quintal, Itajaí tem, sem medo de errar, um quintal cultural que, como eu já mencionei, que é exemplo para o estado e inclusive para o Brasil, né? Nós temos grupos de teatro aí premiados, da música, e a gente arrebenta na literatura, a gente realmente não é fraco não, assim, mas por outro lado, nós somos pouco conhecidos, assim, né? Eu mesmo faço um trabalho que é pioneiro, né? Eu tenho pioneirismo numa coisa que eu faço, assim, que ninguém no Brasil faz. Entende? Mas eu sou conhecido, quer dizer, eu sou conhecido fora mas a maior parte dos meus colegas aqui, é isso que eu quero dizer, não me conhece, não sabe o meu trabalho. Quando me veem, por exemplo, assim, ô mestre, me chamam de mestre, é sempre um prazer, mas não conhece o meu trabalho, essa pessoa que chama, porque já ouviu de outro, sabe? E tô falando inclusive de artistas, né? Que não se alimentam de outras artes, né? A galera da música, que é estimulada a consumir só música, a galera do teatro, que só vai no teatro. Nossa, como quando eu citei, por exemplo, o exemplo da renda de beiro, do tricô crochê, quando eu vejo aquilo, isso numa cadeira no teatro aqui, ó, aparecendo, e aí fazendo uma iluminação que deixa vermelhão assim, com azul, com não sei o que, refletindo, né, deixando aquilo gigante aparecendo né, sei lá, na projeção. Uau, é essa manha, né, cara? Então vai ver outras coisas, que você sai da mesmice, sai daquilo, né? Então, ainda assim, ainda que produzamos, ainda que estejamos nesse lugar, na cultura, no Brasil, a maior parte da população desconhece. Tenho amigos que não sabem, amigas que não sabem onde fica o mercado público de Itajaí. Itajaienses que não sabem onde fica o mercado público de Itajaí. Caramba. Tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. É verdade. Então, existem vários fatores, a divulgação, tal. O meio conhece. O mesmo acontece quando você falou da música, vou dar um exemplo, né? Vamos usar a música. Se você for pegar, por exemplo, Michael Jackson, né? Meu Deus, né? Um cânone da música, inventou um tipo de coisa, né? Para além da música, para além dele ser um ícone, ele é um cânone, né? Porque ele inventou um modo de fazer música, de espetáculo, uma relação com o cinema que depois todo mundo começou a imitar e tudo mais, mas de dançar e por aí afora, claro que ele tinha as referências dele também, mas assim, mas vamos colocar ele nesse lugar, né? Com todo respeito, assim.
Mas ele tinha um negócio de aplicar isso, os produtores musicais que me perdoem, que estão assistindo, né? Porque eu... tomando lugar deles aqui, olha isso. Não, o desafio aí. Mas é só porque, conversando muito com eles também, né? A gente percebe que os riffs, os cuidados com a música, tá muito ligada também a causar um impacto em mim para que eu aprenda aquela canção, aprenda aquilo, entende? Então não tem, apesar de ser bonito pra caramba quando você ouve, e com a dança e com tudo, e com o visual, o aspecto visual, aquela entrega inteira absurda e tal, aquilo te encanta de tal maneira que não tem como se livrar daquilo, né? E tudo mais. E por outro lado, existem músicos, né, musicistas incríveis que se preocupam com a música. Isso se repara quando a gente vai, por exemplo, para uma performance no teatro com músicas amigas assim, que ficam olhando e não prestam muita atenção na peça, nas falas, mas no que os músicos estão fazendo ali. Entende? O jeito que tocam, os riffs e tal, se erram, se não erram, a afinação. Nossa, tem um brilho ali diferente que eu nunca tinha visto. Esse tipo de coisa. Estão sempre estudando, né? Não param de estudar essas pessoas. E aí, curiosamente, nesses nichos, por exemplo, vamos falar desse exemplo que você deu da música do mercado, né? Que todo mundo conhece, você ouve, cara, por que tanta gente fala desse moço, dessa moça, né? E tal, e aí tá sendo convidado, não tá nem cantando mais, porque não para de viajar, não para de dar entrevista, não para de estar nas revistas, e vai para hotel, e o casamento dessa pessoa, empresários pagaram, não gasta, o carro ela ganha, a roupa ela, que isso? E aí tu vai ver, né, longe de mim a ideia de discutir isso, né, mas é no sentido que eu usou, enquanto isso tem alguém que assim, faz todos os cursos de música do universo, sai fora, vai pra Zorg, né? Faz uma outra, vai lá pra Zorg, sai fora da galáxia, volta assim, nossa, tocando uma coisa, tu diz, que é isso? E aí só o meio conhece. Aí o meio conhece. Quando eu digo meio, num show dessa pessoa, lota também, mas aquele público, aquele do mercado, não sabe que existe. Não sabe. É a mesma coisa que tem revista para o mercado de fotografia que só fotógrafo compra. Entendeu? Isso existe no Brasil. Então, é muito, né? E aí, a hora que isso deixar de acontecer, é que nós vamos mostrar o quanto somos bons. O mundo sabe, os músicos, os artistas, por exemplo, por que aquele moço do Missão Impossível, como é que chama? Tom Cruise. Por que Tom Cruise é tão famoso? Porque ele é o cara? Não, eles vendem que ele seja o cara. Ele não é tão cara assim se você for pesquisar a história dele direitinho, as piras dele e tal, as coisas que ele faz errado, não pode aparecer, entende? E tudo, mas o mercado vende que ele é o deus do negócio, entende? E nós temos gente no Brasil disparado melhor, entende? Você pega Bob Dylan é um monstro, sensacional, mas Chico Buarque é 2 Bob Dylan, na minha opinião, né? Por exemplo, né? Dá 2 Bob Dylans. Bob Dylan ganhou aí, inclusive, Nobel de Literatura, o que nunca tinha acontecido na história, por conta da literariedade das letras dele, né? Então, da poesia que tem no... Poxa, então, peraí, e realmente são letras sensacionais. Mas daí a gente vê assim, poxa, a gente vive cercado de Bob Dylans no Brasil, né? Mas quando é que isso vai acontecer? É a questão que nós também temos muita dificuldade, Everton. Outro ponto curioso é que assim, eu lanço um livro, pago o livro, me esforço 2 anos para escrever o livro, aí tem todo um trabalho que é árduo pra caramba, nossa, monstruoso. E aí eu sou um escritor independente, não sou, né, sei lá, o Itamar Vieira Júnior, que agora pode cruzar os braços, pegar o livro e jogar assim né, tem um monte de editora louca pelo livro e tal, e ele vai
curtir férias depois de, né, de trabalhar tanto naquele livro lá. Quer dizer, ainda vai dar umas entrevistas para ganhar mais dinheiro, umas palestras em universidades para ganhar mais grana ainda, né? Não tô nesse nível, mas eu me esforço. Ah, meu Deus, por esse... E aí bate toda uma apreensão. O meu vizinho que me ama, minha vizinha que me ama, diz, Hang, pô, eu ainda não tenho teu livro, cara, quando é que tu vai me dar teu livro? Entendeu? Não quer comprar meu livro, cara, que dureza. E é meu amigo, minha amiga, entende? Então isso, a gente tem que entender que nós somos bons e precisamos prestigiar o meio, isso é absolutamente necessário para dar também, né, vamos usar essa expressão que você usou, que é essa virada de chave na cultura. E aí, claro, isso tá no espectro de entender as coisas assim. E aí o empresário entende assim. A empresária, aí inaugura uma loja hoje, a loja tem, a porta da loja custou R$50 mil, mas convide o Hang, que é amigo da empresária. Ô Hang, vai lá pra mim e faz uma performance poética. Pô, o meu público vai começar a te seguir, né, cara, lá só tem gente classe AA, né, vem com esse discurso. Então, e não me paga, sabe, 500 pila pra fazer uma performance lá, né, mas a porta custou R$50 mil. Complicado. Duro. Bom, o nosso papo foi sensacional, né? A gente está chegando no final aí. Queria que você falasse aí onde é que o pessoal pode te achar, pode conhecer melhor o seu trabalho. Tá. Obrigado pela oportunidade, né? Bem, eu primeiro queria agradecer, né, estar aqui nesse podcast, vida longa, viu? E que já teremos o nome, né? já teremos o nome e tudo, porque esse cantinho aqui é maravilhoso. Parabéns pela extraordinária iniciativa, né, que isso seja espelho, né, que estimule o meio, que tenha mais podcasts incríveis como esse. Agradeço a generosidade com que fui acolhido, né, nessa tarde, né, acinzentada e chuvosa, né, como eu disse, aqui tem um sol, aqui tá maravilhoso, tá delicioso, obrigado por isso. E, bem, eu posso ser encontrado nas redes sociais, né, homônimas, né, Hang Ferreiro, H-A-N-G, N de navio G, Ferreiro, sem I. Então eu brinco sempre que é Hang de Hang Luzi, para as pessoas entenderem, né? E Ferreiro de Ferreiro Rocher. É assim que se escreve, Hang Ferreiro. Aí, Instagram, tem como chama? Facebook, eu também tenho um site, www.hangferreiro.com.br. Lá tem toda a minha história, os meus projetos, onde eu ando, né, por aí, onde vou me apresentar, a minha agenda, perdão, é isso que eu queria dizer. Eu estou acostumado com as palavras e esqueci a palavra agenda, veja. E também tenho no Sarau Elétrico, Sarau no Instagram, sarau.elétrico, né? No Instagram, onde a gente cria, eu com a minha esposa, que é uma produtora do Sarau Elétrico, incrível, a gente produz um sarau aí que está... nossa, sendo muito prestigiado por conta não só do estofo da apresentação de sarau conhecida, mas pelo impacto que ele gera nas pessoas. Dali saem pessoas dispostas a escrever livro, vendo as coisas de outra forma, pensando diferente com os seus colaboradores. A gente trabalha a discussão no nosso projeto, porque ele é um sarau performático, né? Eu faço uma performance lá que dura só 4 horas. Oh, Deus! Né? E então ele tem os meandros, a arte é usada como ferramenta de discussão potencial, assim, né? No Sarau Elétrico, por isso que eu falo bastante dele, assim. Muito, muito, muito obrigado. Hang, muito obrigado por esse episódio maravilhoso aí, por esse papo aí. Né? Vocês sigam o trabalho do Hang, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? E a gente se vê na próxima.